Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciarmos a Escola Bíblica 24 horas. Hoje é dia 13 de janeiro de 2025. Hoje é segunda-feira, mais um dia de estudarmos a Bíblia, amém? Querido, esses dias estamos estudando sobre o tema Meu Exame como Obreiro, porque Deus espera as práticas de vida de cada um. Essas práticas de vida são chamadas na Bíblia de obras, ações. Então, quando se trata de exame como obreiro, não apenas trata-se de liderança de igreja, não, porque é do pequeno que se faz o grande. O melhor é daqueles que Deus dá os conselhos na Bíblia e suas obras podem levá-lo a ser amanhã um líder. Mas tudo começa por causa das obras. Então hoje estamos estudando a segunda parte do termo, visto que já pegamos ontem na escola bíblica de ontem, que foi a carta aos Hebreus, no capítulo 13, apenas o verso 21, onde diz que Deus vai querer aperfeiçoar as nossas obras para que o que façamos seja agradável a Ele. Por quê? Porque multidão de coisas que o mundo está fazendo, Deus não se agrada jamais. E isso leva a reações de Deus contra esse tipo de obras, de pessoas. E às vezes, ao invés de Deus abençoar, Deus está totalmente de costas. Deus está trazendo reações ao avesso do que muita gente gostaria de receber, porque acha que Deus é só bonzinho, é só amor, e não quer estudar na Bíblia com respeito às obras, o que as ações do ser humano podem acarretar contra o próprio ser humano por causa das obras. Bem, por isso vamos estudar sobre a prática de obras agradáveis a Deus, que está em Hebreus 13, 21, porque aí é o caminho certo para a gente ganhar um monte de maravilhas que Deus quer dar para todos os que andarem dentro do que diz aí Hebreus 13, 21 e outros textos bíblicos, tá? Mas para a gente então percorrer esse caminho da bênção que o autor de Hebreus está tratando aí conosco, vamos primeiro orar, pedir misericórdia, ajuda, direção para Deus, para a gente entender o que vamos tratar aqui, tá bom? Então vamos orar, o Brasil precisa orar, vamos orar. Glória a Deus. Querido meu Pai Celestial, levantamos nossas mãos junto com o nosso coração, para que o Senhor não veja apenas nossa mão levantada quando oramos, ou nossa voz erguida, mas queremos que o Senhor veja o nosso coração, meu Pai, porque, meu Pai, Tu disseste lá em Jeremias 17, 9 e 10, que Tu é que esquadrinha o coração, Tu prova os pensamentos do ser humano, para dar para cada um segundo o fruto das suas obras. Então obrigado, porque estamos do lado certo para ganhar as recompensas que o Senhor dá por causa das nossas obras. Então aqui estamos, meu Pai, porque somos cristãos. Nossas práticas agora não são mais como os mundanos, quando éramos desgarrados, extraviados, ovelhas sem pastor, quando éramos intratáveis, soberbos, blasfemos, profanos,
parricidas, matricidas, sem afeto natural, oh meu Deus. Mas um dia tu nos avisaste que essas obras, com certeza, no fim iriam nos trazer muita guerra contra nós mesmos. E aí ouvimos o teu querer, a tua vontade, está na tua palavra, por isso estamos aqui, meu Pai. Então, obrigado porque tu nos chamaste pelo teu querer, pela tua vontade. E também, Pai, pedimos por esse povo, que o Senhor chame também eles, abençoando eles, se revelando para eles, para essa grande igreja online que está conosco, também nossa casa, nossa parentela, também o desigrejado, a ovelha ser pastor, tem misericórdia deles. Assim, meu Pai, nos dá um dia escondido debaixo do teu sangue, nos dá sabedoria para entender o que vamos estudar aqui. Divino companheiro do caminho, pedimos ajuda, Espírito Santo de Deus, para entendermos e tratarmos como tu queres esse assunto de hoje. Em nome de Jesus te pedimos, te agradecemos. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Querido, pega a tua Bíblia aí na carta aos Hebreus. Nós vamos repetir a leitura que fizemos ontem dentro desse texto, porque aqui nós vamos nos ater a um único termo, que é o termo agradável, que você vai ver aqui dentro desse texto. Então primeiro vamos ler carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 20 e 21, se lê assim. Eu vou ler na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. É uma tradução mais segura, porque nela existem expressões que a maioria das Bíblias modernas não tem. O tradutor foi usado pelo diabo para roubar o original. E aí esse termo, por exemplo, agradável, a maioria das traduções da Bíblia não tem essa tradução, essa expressão. Então vamos ler como está escrito. Vamos ler. Diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Verso 21: vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então, nós vamos tratar dessa questão apenas hoje do termo agradável. Quer dizer, Deus quer fazer uma operação em nós, que já estudamos ontem aqui. Você está entrando novo aqui no canal pelo YouTube, que estamos gravando simultaneamente em vídeo e áudio ao mesmo tempo. Então você está entrando pelo YouTube ou pelo WhatsApp, que estamos enviando para dezenas de grupos de WhatsApp dentro e fora do Brasil todos os dias, essas mensagens, 80 minutos de áudio todo dia, dentro de 20 minutos cada mensagem. Então você está entrando agora, não pegou a mensagem de ontem, quer essa mensagem de ontem, que é um complemento para o que estamos estudando hoje. Então entra no meu privado e pegue, peça, é só dizer peça, que nós vamos enviar gratuitamente para você, porque Jesus disse: recebeu de graça, dá de graça. Então aqui embaixo, na descrição do vídeo embaixo,
tem o nosso número de zap. Você pode estar pedindo como entrar no zap para receber. Ponto. Mas aqui eu quero falar dessas coisas que tornam pessoas agradáveis ou desagradáveis por causa das suas obras. Como que Deus gostaria que a humanidade vivesse? Baseado no que vamos tratar hoje, é com certeza de maneira agradável. Por quê? Por causa de coisas que na Bíblia já registrou, que o povo que tem seu nome registrado na Bíblia fez, que não agradou a Deus, por isso eles pagaram preços terríveis. Por exemplo, em 1 Coríntios 10, no verso 5, quando trata-se do povo de Israel no deserto, diz que a maioria daquele povo que estava no deserto, que saiu do Egito com Moisés, amando do próprio Deus, tirados pelo próprio Deus, e esse povo que sai do Egito para se tornar o povo de Israel no deserto, para depois entrar na terra de Canaã, a Bíblia diz, a maioria deles, Deus não se agradou deles, por isso os prostrou no deserto. A palavra prostrou significa morte. Foram reduzidos a nada, sumiram e não receberam a promessa que era morar na terra de Canaã, que era o projeto principal de Deus para eles. Por que então que Deus não se agradou e por isso a Bíblia diz que Deus os prostrou no deserto? Ou melhor, eles morreram, perderam a vida física, porque essas obras, quer dizer, essas práticas de vida deles, estavam incluindo no deserto a idolatria, a rebeldia contra Moisés, que era seu líder, que Deus levantou para ajudá-los a sair do Egito, ajudá-los a receber uma nova terra, uma herança eterna, não só para eles, mas para toda a família, das gerações do porvir. Então, uma outra coisa que eles fizeram foi tentar voltar para o Egito. Ou melhor, já tinha estado por 430 anos numa escravidão, de sofrer demais, apanhando, morrendo no Egito. Então Deus usa aquela ferramenta que é Moisés para tirá-los dali. E na hora, no meio do deserto, Deus dá mandamentos, dá leis para eles, e eles simplesmente, a maioria não quis se submeter a nada, que essas leis seriam a maneira que Deus acharia de fazer com que dali para frente tivesse um comportamento que agradasse a Deus, já que antes o comportamento deles era igual ao meu e o teu, quando a gente não tem Deus. Quem bebe cachaça bebe, quem mata mata, quem rouba rouba, quem odeia odeia, quem é gay, quem é feiticeiro, e etc. E Deus então chamou eles para o deserto para dar leis. Como eles não quiseram, não atenderam, aí a Bíblia diz que eles morreram. Então, irmão, Deus é soberano em tudo, e quando Ele dá leis e a gente não faz para agradar a Ele o que diz nessas leis dele, você vai ter consequência. É que nem no Brasil ou qualquer país, todo país tem seu código penal, tem suas leis. Quando você obedece às leis do seu país, não matarás, não venderás maconha, não seja um corrupto, bandido, senão tu vai para a cadeia, e etc, etc. Quando te submete a lei, você está agradando o teu país, as leis do teu país. Isso é normal para qualquer país, tem leis. E quando você não obedece essas leis, você sofre a pena. Deus é a mesma coisa. E por
isso ele deu leis para Israel. Para dizer, quem entrar na terra vai ser dentro da minha lei. É do jeito que eu quero, não é do teu. Se você não quiser entrar, então volte, faz o que quer da tua vida, mas tu não pode andar comigo. Daqui para frente você vai andar comigo. E para andar comigo tem que ser dentro do que eu digo para você. Fora disso você não vai entrar. Então, aqui aos Coríntios diz assim, desde o verso 5, 1 Coríntios 10, 5 diz, eu quero ler desde o verso 1, diz, ora irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Esse é o verso 5. No 6 diz, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, quer dizer, maligna, malvada, como eles cobiçaram. Então Paulo está escrevendo para uma igreja para dizer, olha, do mesmo jeitinho que a trajetória de Israel só serviu para matar multidões do povo de Deus, pelo comportamento, pelas obras deles, Paulo está dizendo, do mesmo jeitinho será comigo e contigo, se nossas obras continuarem a ser iguais. A gente viveu quando não éramos um povo que agora precisa se submeter a leis, mandamentos, como foi Israel. Então ele diz que Deus age igual, que não tem mudança nem variação nenhuma com respeito a agradar a Deus ou não, para procurar vir para o cristianismo só para morrer. Tem gente que vem para o cristianismo, irmão, só para perder tudo. Quando vem e não tem o ensino, ou ele não quer o ensino com respeito a agradar a Deus ou não, e aí ele não sabe que o ensino de muitos falsos mestres que estão por aí, né, é só para matar ele, para destruir ele. Quando diz, já são salvos pela graça, venha para a igreja, já está salvo, vive a tua vida do jeito que tu quiser fora da igreja, que tuas obras fora da igreja não tem nada a ver, porque tu já está salvo pela graça. É mentira. Paulo está dizendo aqui que do jeito como Israel foi prostrado, morreu, perdeu tudo, a promessa de entrar na terra, eles perderam. Aqui ele está dizendo, nós podemos perder também. Então hoje vamos tratar dessa questão, agradar a Deus ou não. Aí ele aqui começa a colocar coisas que não agradam a Deus, que Israel fez e que eu e tu não devemos fazer. Aí, dentro do verso 6 diz, e essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Verso 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Quer dizer, ali ele estava com Deus, comendo, bebendo na presença de Deus. Quando saiu dali, eles voltaram a ser o ímpio que eles eram, porque foram fazer idolatrias. Aí diz assim, verso 8, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Verso 9, caiu, quer dizer, morreu, num dia só, morreu. Diz, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. Aqui eles começaram a fazer umas doidices lá, fora do que Deus se agrada, e Deus deu uma ordem para um monte de serpentes saírem do mato,
e essas serpentes saíram do mato e feriram um monte de gente do povo de Deus, e eles morreram ali mesmo. Então não pense que Deus é uma brincadeira. Você sabe que no Apocalipse, já estudamos aqui nessa escola bíblica, o capítulo 2, no verso 22 ao 23, que Jesus diz: você está ensinando idolatria, então vou ferir de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração, vou dar para cada um segundo suas obras. Então Deus é o mesmo, Deus não mudou, tá bom? Cuidado com o ensino que você está dando, você que está aprendendo, cuidado com aquilo que está aprendendo, porque Deus quer que você faça aquilo que Deus se agrada, ou então quem vai perder é você. Por isso existe essa escola bíblica aqui, que é um alerta, é uma trombeta de Deus tocando para você, dizendo: vigia, vigia, cuidado, cuidado. Muitos estão cantando e pregando na igreja, ou liderando apenas inutilmente, perdendo tempo, e a qualquer momento vem catástrofes terríveis sobre eles, não sabe de onde vem, porque eles estão sendo um modelo falso de cristianismo para os outros, e muitos estão pensando que ser cristão é exatamente só isso que eles estão vivendo, e não o que Deus fala com respeito a uma vida que agrada a Deus. E aí multidão estão seguindo esses exemplos malignos de cristianismo, como no deserto, multidão de israelitas, um colocava o outro para fazer o mal, e Deus não se agradou. E nós, vamos cuidar conosco. Ponto. Então, envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a segunda mensagem de áudio e vídeo de hoje. Serão 4 mensagens de áudio e vídeo, e nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.